Olá pessoal, aqui é o René Sassi. Sejam bem-vindos à segunda aula aqui desse treinamento gratuito aqui no YouTube, onde você está aprendendo a como atrair prospectos para o seu negócio de consultoria financeira empresarial. Nessa aula em específico, você vai conhecer todo o processo de atração e como conduzir esses prospectos até que eles virem clientes na sua empresa. Lembrando que eu vou utilizar muitos exemplos da minha própria empresa e 99% dos meus clientes, eu atendo de maneira remota. Mas esse processo vai funcionar independentemente se você planeja atuar de maneira presencial ou se você planeja atuar de maneira remota ou de maneira híbrida. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar a tela e eu vou te mostrar essa visão geral. Vamos lá. Então, eu fiz uma apresentação aqui, contendo as fontes de tráfego, o website, os serviços que você irá oferecer, como essa conta fecha para você e quais são algumas metas que você precisa atingir para que tudo isso faça sentido do ponto de vista financeiro para você. Eu vou começar falando especificamente sobre as fontes de tráfego. O que seria tráfego? Seriam pessoas interessadas no seu serviço, pessoas entrando em uma loja, pessoas visitando o seu site e assim por diante. E existem basicamente duas fontes de tráfego: fontes orgânicas e fontes pagas. Muitas pessoas tentam iniciar um negócio focando somente em tráfego pago. E ele funciona muito bem, porém você precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, imagine que você tem uma loja na Avenida Paulista ou na Avenida Brasil ou qualquer avenida importante. Ou seja, tem muito tráfego em frente à sua loja. Só que ninguém entra na sua loja. Então, antes de você buscar mais tráfego, antes de você fazer mais anúncios, antes de você investir mais dinheiro em publicidade, você precisa consertar a sua loja. Por quê? Porque se você investir mais, você vai atrair mais pessoas, mas não necessariamente essas pessoas vão entrar. Então, o problema provavelmente está na loja. Eu costumo dizer que se você consegue vender de maneira orgânica, você consegue vender com tráfego pago. Se você não consegue vender de maneira orgânica, dificilmente o tráfego pago vai resolver o seu problema. Então, eu recomendo você começar com tráfego orgânico. Toma mais tempo, mas você economiza dinheiro em anúncios e você aprende com o mercado. E eu estou utilizando o YouTube aqui, que é, como eu já havia falado, o meu exemplo, mas pode ser qualquer fonte de tráfego. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Por exemplo, imagine que você é um palestrante, você é muito bom com palestras, ou você é um radialista, ou você tem uma coluna no jornal ou em algum blog famoso. Ou seja, aqui você vai precisar fazer uma análise SWOT das suas forças e fraquezas e descobrir o que você é bom. Se você é bom no YouTube, se você gosta do YouTube, você pode utilizar como a sua principal fonte de tráfego. Se não, se você gosta de escrever, você precisa ir para mídias mais escritas. Se você gosta muito de falar, mas talvez não goste muito de aparecer em frente às câmeras, você tem que utilizar muito mais mídia falada, por exemplo, podcasts, rádio e por aí vai. Então, não existe uma única maneira certa para gerar tráfego para o seu negócio de consultoria financeira empresarial. Existem diversas. O ponto principal é você ter a clareza de quais são as suas forças e fraquezas e utilizar isso ao seu favor. Então, entendido isso, você pode utilizar, no meu caso, eu utilizo YouTube orgânico e YouTube pago. Você também pode utilizar e-mails e WhatsApp. No Brasil funciona muito bem o WhatsApp, só que você tem que tomar alguns cuidados. Agora, o seguinte, entendido tudo isso, entendido o que é uma fonte de tráfego, tráfego orgânico, tráfego pago, para onde é que você vai enviar essas pessoas? Você vai fazer uma oferta diretamente para essas pessoas? Você vai mandar uma mensagem, por exemplo, de WhatsApp e vai tentar vender a sua consultoria através do WhatsApp? Lógico que não. Você precisa enviar essas pessoas para o que nós chamamos de landing page. Landing page seria uma página de aterrissagem, ou em português, página de captura. Seria basicamente uma página parecida com essa que você está vendo aqui, com poucas informações e com uma única direção. Não tem menu, não tem nada. A pessoa só pode fazer duas coisas. Primeiro, sair da página, ou segundo, dar o próximo passo e fazer a ação que você havia planejado. Como eu já havia falado no início,
cada caixinha dessas que você está vendo aqui daria praticamente um curso ou várias aulas para cobrir a fundo cada uma delas. Então, não vou conseguir passar em detalhe como construir a landing page, como foi decidido que imagem vai aqui. Eu não vou conseguir passar todos esses detalhes. Nas próximas aulas aqui desse treinamento gratuito, você vai ter acesso a mais detalhes referentes a como criar essa estrutura, ok? Então, essa página de captura tem um botão verde bem grande, está escrito assim, ó, acessar o treinamento grátis. Ou seja, basicamente o objetivo dessa página é prometer algo que o seu prospecto quer em troca dos dados dessa pessoa. Tenho certeza que você já se inscreveu em várias delas, mas agora muito mais olhando os bastidores de uma empresa, olhando toda a estratégia, ok? Então, quando a pessoa clica aqui, ela não vai direto para a aula. Aparece um pop-up que nós perguntamos nome, e-mail, WhatsApp e um qualificador. Nome e e-mail, porque nós queremos poder enviar e-mail para essas pessoas. O WhatsApp, porque nós queremos poder ligar ou mandar uma mensagem para essas pessoas. E o qualificador é para nós termos certeza se a nossa campanha está funcionando ou não. Se o nosso tráfego está sendo qualificado ou não. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para a câmera. Imagina que você está rodando algumas campanhas ou que você está fazendo conteúdo para o YouTube ou qualquer outra mídia e você quer atrair empresas do lucro real, por exemplo. E você quer ter certeza que as pessoas que estão se inscrevendo na sua página de captura são do público-alvo que você planeja, que você planejou. Do contrário, você vai estar desperdiçando, você vai atrair muita gente, mas não vai vender para ninguém. Por exemplo, digamos que você queira atender pessoas do lucro real e digamos que você esteja atraindo MEIs ou Simples Nacional. É problema, porque a sua oferta não vai ser tão bem recebida assim por essas pessoas, logo a sua taxa de conversão na reunião vai baixar bastante. Tudo bem? Então, entendido isso, vamos continuar, entendido essa questão do qualificador. Depois que as pessoas preencherem esses dados, você vai, ok, eu já tenho os dados, agora eu envio para a aula gratuita, para essa recompensa digital que nós estamos prometendo para o prospecto. E é uma página super simples, é um vídeo com um botão. É só isso. Né? Dá para fazer, sim, dá para melhorar essas páginas, dá para colocar mais coisas, mas o objetivo é que a pessoa assista o vídeo e dê o próximo passo, ou saia. Então aqui a pessoa tem que fazer, pode fazer três coisas. Ela pode sair da página, ela pode assistir o vídeo, e depois que ela assistir o vídeo, ela pode agendar uma reunião. São só três caminhos, ok? Essa aula também tem diversos cuidados que nós temos que ter para produzir esse tipo de conteúdo, não é simplesmente um conteúdo aleatório que você vai jogar ali, muito menos um conteúdo de terceiro, ele tem que ser seu para gerar conexão e, enfim, vários outros gatilhos, mas tem um passo a passo, tem um script correto para se gerar esse tipo de conteúdo, que eu não vou conseguir passar tudo nessa aula, senão ela vai ficar muito extensa. Mas, depois que a pessoa assistiu a aula, tem esse botão agendar reunião de diagnóstico. Essa reunião de diagnóstico é basicamente uma conversa que esse prospecto vai ter com você. Então, quando a pessoa clica, quando o seu prospecto clica aqui, ele vai para um sistema de agendamento muito parecido com esse. Eu vou voltar a tela aqui para mim para explicar o sistema de agendamento. Esse sistema é ótimo, porque ao invés do prospecto mandar um WhatsApp para você e perguntar se você estaria disponível na segunda-feira às 13h30 da tarde, e aí vai mensagem, volta mensagem e por aí vai, o sistema vai ler o seu Google Agenda, vai ver os horários disponíveis e vai falar para o seu prospecto, esses são os horários disponíveis. Se por acaso você, sei lá, não vai trabalhar na sexta tarde, você pode entrar lá e simplesmente marcar no seu calendário que você tem algum compromisso e pronto, ele já não vai, esse horário já não estará mais disponível para os seus prospectos agendarem reunião com você. Ou se você tiver uma reunião com clientes, você marca a reunião com o cliente e já estará indisponível. Ou seja, você tem total controle da sua agenda e o seu prospecto pode agendar a reunião no horário que ele quiser, de madrugada. Lembrando que o prospecto, ele não é seu cliente ainda, é só uma pessoa interessada em saber mais sobre a sua consultoria. Tudo bem? Então vamos voltar agora aqui, depois que
o seu prospecto agendou uma reunião, você vai fazer uma reunião de diagnóstico com essa pessoa. Essa reunião também é um ponto fundamental desse negócio de consultoria. Eu diria que é o ponto mais importante de todo o negócio. Aqui, você literalmente pode perder R$ 200.000 no ano se você não souber fazer reunião de diagnóstico, ou você pode ganhar 300, 400, 500 mil no ano se você souber fazer isso da maneira correta. Eu vou contar uma história aqui sobre reunião de diagnóstico. Quando eu comecei, eu achava que sabia fazer reunião de diagnóstico. Falei, não, deixa para mim, eu vou gerar as reuniões, deixa comigo. Sabe quantas reuniões eu fiz em um mês? Eu fiz 120 reuniões em um mês, em 30 dias. Eu fiz reuniões no sábado, eu fiz reuniões no domingo, eu fiz reuniões às 6 da manhã, eu fiz reuniões às 11h30 da noite, porque eu achava que se eu tivesse disponível, o prospecto iria comprar. E eu achava que sabia conduzir esse tipo de reunião. E sabe quantas consultorias eu vendi ao final desses 30 dias, ao final dessas 120 reuniões? Eu vou pôr aqui na tela, acho que vai aparecer aqui, por aqui, próximo do copo. Eu vendi 0. Eu fiz 120 reuniões, não vendi nada. E não precisa se assustar, porque isso não é comum, tá? Você vai precisar fazer 120 reuniões para vender uma consultoria. A taxa de conversão, assim, ok, não é boa, é uma mais ou menos, é em torno de 20%. Se você tiver a fonte de tráfego correta, se as pessoas já vierem aquecidas, você pode converter, assim, 50% ou mais do que 50% na reunião de diagnóstico. E isso eu descobri ao longo do tempo e fui literalmente estudando cada caixinha, que eu vou voltar aqui para a apresentação, cada caixinha dessas que você está vendo aqui na tela, exatamente cada caixinha eu fui estudando para entender como melhorava a minha taxa de conversão. E isso que eu estou te passando é resultado de, sei lá, mais de 1.000 reuniões, tranquilamente, mais de 1.000 reuniões de diagnóstico, várias interações com o mercado para descobrir tudo isso, como isso funciona e o porquê de cada coisa. Ok? Então, vamos voltar aqui. Então, você faz uma reunião de diagnóstico com o seu prospecto, entende as necessidades, entende se você pode ajudar, e se você pode ajudar, você faz uma oferta, e se o cliente quiser dar o próximo passo, ele assina o seu contrato e compra a sua consultoria. Depois, ele vira um cliente. Então, você, mais uma vez, você pode fazer essa reunião de diagnóstico de maneira presencial, online, e você pode atender os seus clientes de maneira presencial, online, sem problemas nenhum. É o mesmo processo. A única diferença é videoconferência ou não. Depois, eu esqueci de colocar a caixinha aqui. Depois que você atendeu o seu cliente, depois que acabou o projeto de consultoria, você pode pedir para ele um testemunhal. E, assim, nem todos os clientes vão dar um testemunhal. Eu, assim, diria que mais ou menos entre 5 a 10%, 10% mais ou menos, entre 5 a 10% darão um testemunhal por vários motivos. Às vezes as pessoas não querem aparecer, não querem se expor, não querem, enfim, por motivos pessoais, e isso não tem problema nenhum. O negócio funciona mesmo sem testemunhal, ok? Então, depois você pode pedir um testemunhal, gravar esse testemunhal via videoconferência, ou pode ir até o seu cliente com uma câmera e gravar, por exemplo, e você pode publicar nas suas redes, ou você pode publicar no seu principal motor de tráfego. Por exemplo, se você gera tráfego via rádio, por exemplo, você pode rodar um trecho do testemunhal no seu programa de rádio. Estou usando o exemplo de rádio porque eu participo de um programa todo sábado de manhã, então, enfim, não se assuste, você não vai precisar falar no rádio para ter um programa, para ter um negócio de consultoria de sucesso. Só um exemplo que pode funcionar com qualquer mídia, ok? E aí, se você prestar atenção, tem uma setinha aqui que esses testemunhais eles vão impactar outras pessoas e essas outras pessoas vão entrar na sua página de captura e vão fazer esse processo e esse ciclo se retroalimenta. Com o passar do tempo, quanto mais pessoas você atende, quanto mais experiência você ganha, quanto mais resultados os seus clientes têm e quanto mais confiança você tem,
na sua consultoria, você vai conseguir cobrar preços mais caros. E esse é um, eu vou voltar aqui para mim, esse é um ponto importante. Agora a gente vai falar sobre quanto custa um projeto de consultoria financeira empresarial. E, principalmente, como essa conta fecha para você. Vamos voltar aqui para a nossa tela? Olha só, um projeto de consultoria é assim, um projeto, digamos, padrão, para uma empresa do Simples Nacional, que fature algo em torno de R$ 100.000, entre 50 a R$ 100.000, você pode cobrar tranquilamente R$ 6.000. Não é R$ 6.000 por mês, é R$ 6.000 pelo projeto. Esse projeto tem duração, em média, de em torno de 3 meses. Renan, posso cobrar 5.000? Pode, sem problema nenhum. Renan, posso estender um pouquinho mais o prazo? Pode, sem problema nenhum. Esse é só um parâmetro para que a partir desse parâmetro você consiga fazer ajustes se você achar necessário. Uma pergunta que eu tive no último vídeo é quanto tempo dura um projeto de consultoria? Tempo máximo e mínimo. Olha, não tem muito esse máximo e mínimo, mas eu costumo dizer que o foco tem que ser no cliente. Por exemplo, o projeto pode durar uma semana, eu acredito que o seu cliente não vai ter muito resultado em uma semana, por mais que você trabalhe pra caramba. E o projeto pode durar um ano? Pode, lógico que pode. Então, o foco é o resultado do cliente, e não necessariamente o tempo da consultoria. Esses 3 meses é para garantir que o seu cliente tenha resultado. Por exemplo, vamos supor que você vai vender um projeto de um mês por R$ 2.000 e o seu cliente, ao final de um mês, não teve resultado ou não teve aquele resultado esperado. Ele vai ficar insatisfeito. Agora, se você estender um pouco mais esse prazo e cobrar um valor justo e garantir que ele terá resultado, ele vai ficar muito contente e vai dar um testemunhal, a probabilidade de dar um testemunhal é muito grande e vai indicar para outros clientes. Então, esse é só um parâmetro inicial. Agora, a partir daí, outro ponto que eu esqueci de falar, Renan, o projeto pode durar mais do que 3 meses? Lógico que pode. O ponto principal é, você está gerando valor para o seu cliente está te pagando, nesse exemplo, 2.000 e está tendo mais do que 2.000 de resultado? Se sim, você pode estender um ano e meio, 2 anos, sem problema nenhum. Se você ler o livro do Vicente Falcone, O que importa é o resultado, ele trabalhou anos e anos para a Sadia, inclusive no conselho de administração como consultor. Por que que a Sadia continuava contratando o Falcone? Porque ele continuava agregando para a empresa, continuava gerando valor e nessa equação fazia sentido para a Sadia continuar com ele como um consultor, ok? Agora é o seguinte, como é que essa conta fecha para você? Porque se você tiver eu vou trocar aqui para mim, para conseguir explicar melhor. Se você tiver um ticket muito baixo da sua consultoria, e você tem uma meta de faturamento, uma meta de ganho, por exemplo, vamos supor que seja 10.000, ou o valor que for. Com um ticket de R$ 500, você vai precisar ter 20 clientes, só para atingir a sua meta de faturamento. É possível atender 20? Eu acho que sim. Dá trabalho? Muito trabalho. E o problema é que pode cair a qualidade se você tem muitos clientes. Então, esse negócio não é um negócio de volume, ele é um negócio de valor. Então, você tem que sempre focar, na minha opinião, em agregar valor para o seu cliente e não tentar ganhar no volume, ok? Por isso que as simulações que eu fiz é com um volume muito pequenininho e com alto valor para você e para o cliente. Eu vou mostrar agora aqui cada uma para vocês entenderem. E eu fiz várias simulações só mudando o preço da consultoria. Por exemplo, se você vender 2 unidades por mês, só 2, é uma unidade a cada 15 dias ou uma a cada 2 semanas de consultoria. Com um ticket de 3.000, R$ 3.000 é o projeto, ok? Então, se você vender você vai ficar 3 meses atendendo essa pessoa. Não é R$ 3.000 por mês, ok? 3.000 o projeto. Você vai faturar R$ 6.000 por mês. A sua margem vai ser em torno de 70%. Então, você vai ter um resultado de em torno de 4.200.
Esse 70% seria uma margem líquida para esse modelo de operação. Isso é uma média, ok? A gente pode falar mais sobre cada aspecto das margens desse negócio. Mas nota o seguinte, que no seu primeiro mês de consultoria, você teria que vender 2, e no segundo mais 2, e no terceiro mais 2. Ou seja, daqui 3 meses, você estará atendendo 6 clientes de maneira simultânea. No quarto mês, acabou 2 consultorias e você tem que vender mais 2. E acabou mais 2 e você tem que vender mais 2 e assim por diante. Ok? Então, não que você vai atender apenas 2 clientes por mês. Você tem que vender 2 por mês e atender, depois do terceiro mês, 6 clientes por mês. O que é perfeitamente possível. É praticamente um cliente por semana. Tem um dia da semana que você teria que atender 2 clientes. E assim, eu não estou fazendo essa conta porque você vai ficar 8 horas no cliente. Não, longe disso. Os atendimentos são rápidos, questão de 2 horas por semana, 3 horas por semana. Então, se você fizer a conta, é perfeitamente possível você operar esse tipo de negócio com esse volume, apenas 6 clientes, ok? Hum, É lógico que eu estou fazendo a conta aqui com o ticket baixinho, ok? Esse ticket eu considero assim, ó, o menor que você deve cobrar, R$ 3.000 por projeto, de 3 meses, ou seja, R$ 1.000 por mês. Isso, na minha opinião, é o menor deles. Mas, se você já tem experiência, se você já tem uma carreira como executivo, se você já está seguro do trabalho, por exemplo, você pode cobrar de cara, você pode começar cobrando R$ 6.000 o projeto, ou 9.000, ou 12.000 o projeto, ou R$ 18.000 o projeto, sem problema nenhum. Esse é só um exemplo para vocês. Por exemplo, com 6.000, você teria 12.000 de faturamento e 8.400 de resultado. E assim por diante. Eu vou direto aqui para o final. Se você tiver um ticket, por exemplo, de R$ 12.000, 12 mil por 13 meses de projeto, para deixar claro, não R$ 12.000 por mês. Você pode ter um resultado tranquilamente de em torno de R$ 16.800 por mês, já descontando impostos, taxa de meio de pagamento, gasto fixo, software, tudo, 16.800 líquido. É lógico que, se você está começando agora, se você não tem uma carreira como executivo, você está iniciando agora no mundo dos negócios, por exemplo, dificilmente você vai começar com esses números. Provavelmente você vai começar com um ticket mais próximo desse, de em torno de R$ 3.000 o projeto. Ok? Agora, vou voltar aqui para mim. Entendido tudo isso, nós falamos sobre as fontes de tráfego, sobre o website, que é para onde nós enviamos as pessoas. Nós falamos sobre todo esse processo. Nós falamos sobre como esses números funcionam para você. Mas quais são as metas que você precisa atingir para que isso funcione? Esse resultado não vai aparecer como mágica para você. É muito trabalho e dedicação. Mas quais são os KPIs, digamos, que você precisa atingir do ponto de vista comercial para que você consiga transformar para que você consiga ter esse resultado financeiro? E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Então, vou passar aqui para a tela de novo. Vamos falar sobre as metas. Então, é o seguinte, olha só. Para deixar de uma maneira bem simples. Para você fazer vamos começar de baixo para cima. Para você fazer 2 vendas por mês, você teria que ter uma taxa de conversão em torno de 20%, ok? Para você fazer 2 vendas com uma taxa de 20%, você vai ter que fazer em torno de 10 reuniões por mês. É uma reunião a cada 2 dias. Reunião de diagnóstico, ok? Reuniões com prospectos, com pessoas que ainda não são os seus clientes. Então, se você já está fazendo a conta, você vai ver que, do ponto de vista de agenda, isso é perfeitamente possível, porque você vai atender 6 clientes por semana, com reuniões de 2 a 3 horas, e você vai fazer 10 reuniões por mês. Essas reuniões duram entre 30 a 60 minutos no máximo, em média 45 minutos. Então, é perfeitamente possível encaixar isso na sua agenda. 10 reuniões feitas. Agora, por que eu coloquei reuniões feitas e reuniões agendadas? Porque é o seguinte, para você fazer 10 reuniões, lá no seu site, os seus prospectos conseguem agendar uma reunião com você.
Só que nem todo mundo que agenda aparece na reunião. Acontece. Isso é bom, porque assim, o prospecto que não apareceu é porque provavelmente ele não está interessado o suficiente para aparecer, quem dirá para comprar a sua consultoria. Então é melhor porque ele não perde tempo nem você. Essa taxa de comparecimento, em média, gira em torno de 60%. Então, você teria que ter em torno de 17 agendamentos para que você faça 10 reuniões. E para ter 17 agendamentos, você teria que ter em torno de 170 leads. O que são leads? Eu não falei ainda sobre os leads. É o seguinte: quando a pessoa se cadastra na sua página de captura, preenche os seus dados e assiste a sua aula, no momento que ele envia os dados para você, ele se torna um lead, ok? Alguém que concordou em enviar os dados para você. Então, vou recapitular. 170 leads por mês, você vai ter em torno de 17 reuniões agendadas, você vai fazer em torno de 10 reuniões, porque algumas pessoas não irão comparecer, em torno de 40%, e dessas reuniões agendadas, você vai vender para em torno de 20% delas, ou seja, você vai conseguir 2 vendas. Renan, é possível vender para 50%? Com certeza é possível. Renan, é possível vender 15%? Sim. Esse é o número médio, eu estou chutando para baixo, para que você não tenha expectativa tão alta, mas sim, é possível vender muito mais do que isso, se tratando de taxa de conversão. Renan, o que vai definir qual é a minha taxa de conversão? Diversos fatores. O principal deles é a qualidade do tráfego que você está gerando. Por exemplo, se as pessoas assistiram uma aula no YouTube, se inscreveram para assistir o seu treinamento gratuito, assistiram mais um treinamento gratuito, a probabilidade dessa pessoa comprar é muito alta. Agora, se a pessoa estava lá, talvez, passeando no Facebook, clicou no anúncio, se inscreveu, a pessoa não te conhece ainda, ela conheceu nos últimos 5 minutos, a probabilidade dessa pessoa comprar é muito mais baixa. Então, tudo vai depender do relacionamento anterior que você construiu com essa pessoa. Se você construiu um relacionamento de médio, longo prazo com essa pessoa, ela chega na reunião já comprando o seu produto. Se você, se a pessoa te conhece agora, acabou de te conhecer, a probabilidade dessa pessoa comprar o seu produto é mais baixa. Mas todo mundo começa do zero, ou quase do zero, eu pelo menos comecei do zero, e é um processo de construção. Eventualmente as pessoas vão te conhecer, eventualmente as pessoas vão se conectar com você e com as suas histórias, e eventualmente elas vão comprar o seu produto ou a sua consultoria. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Nós falamos sobre os principais pontos de como montar um processo de atração para a sua consultoria financeira empresarial, fontes de tráfego, website, serviço, como precificar a sua consultoria, ponto de vista financeiro e o ponto de vista das suas metas. Como eu já havia falado na primeira aula, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, aquela coisa toda, dê like e tudo mais. Renan, fiquei com uma dúvida na fonte de tráfego. Qualquer uma dessas caixinhas, se você ficou com dúvida, põe aqui nos comentários, porque a última aula desse treinamento gratuito, eu vou fazer uma aula só respondendo as suas dúvidas que vocês enviaram aqui nos comentários. Se tiver 5, 50, 500 ou 5 mil, eu vou responder todas elas. Então, deixe a sua dúvida aqui para que eu consiga responder para você na última aula. Espero que você tenha gostado dessa aula. Meu nome é Renan Sassi e até a próxima. Um abraço.